Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aos quase 23 mil participantes da nossa página que curtem, que acompanham e que proporcionam, então, para a gente uma possibilidade de compartilhar, de divulgar e, principalmente, explicar um pouquinho mais sobre a obesidade, os tratamentos disponíveis. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu já adianto de antemão que a finalidade que nós temos em nossa página é uma finalidade mais informativa. E eu espero que vocês gostem e que possam, então, não apenas manter-se no acompanhamento, mas que possam compartilhar também. Eu acredito que todos possam aproveitar o máximo possível. Hoje, quando se fala em obesidade, é um assunto que tem uma grande preocupação, uma vez que mais de 20% da população mundial está obesa, e se nós somarmos os pacientes com sobrepeso, nós temos aí mais de 50% da população mundial. Para se ter uma ideia, o Brasil ele é um dos países, o segundo país que tem um volume maior de cirurgias bariátricas, tendo em vista que nossa população ela acaba tendo também uma maior incidência de obesidade, perdendo apenas para os Estados Unidos da América. Falando em métodos, então, disponíveis hoje, eu acredito que, basicamente, nós temos o tratamento clínico, que vai ser baseado em uma reeducação, tanto uma reeducação do ponto de vista físico, do ponto de vista nutricional, e que é a base de todo o tratamento. Quando se pensa em uma cirurgia bariátrica, quando se pensa em uma utilização de um balão gástrico ou qualquer outro procedimento mais invasivo, não se pode imaginar que simplesmente uma cirurgia ou uma endoscopia para tratamento da obesidade possa ser a solução. O paciente, em algum momento, ele vai ter que ter essa mudança de hábito, então esses programas de reeducação de vida mesmo, né? Não só alimentar, mas a parte de atividade física, eventualmente o controle de ansiedade, ele faz parte de todo o acompanhamento. Por isso a equipe multidisciplinar sempre é importante, independente da onde e de como será feito esse acompanhamento, esse tratamento. Claro que hoje também em tratamento clínico nós teríamos as medicações, hoje pouco em uso no Brasil, uma vez que a grande maioria dessas medicações elas estão proibidas o seu uso. Temos algumas novidades no mercado, a chegada do Saxenda, que é a liraglutida, uma medicação testada em diabéticos, que se mostrou eficaz em altas doses na tentativa de potencializar a perda de peso, chega em torno de mais ou menos 8 a 10% do peso corporal, é um resultado significativo para uma medicação. Claro que é injetável, tem uma série de pequenos desconfortos, alguns efeitos colaterais no início, mas tem que ser procurado um endocrinologista que possa orientar e prescrever essa medicação. Outros medicamentos que estão sendo aprovados, que depois de muitos anos, mais de 10 anos, nós tivemos a aprovação da locarcerina, medicamento novo, está chegando, ainda não se tem a utilização em volume comercial no Brasil, mas nós temos aí hoje uma possibilidade de perda de uns 5%, segundo a literatura americana nos proporciona através das leituras de artigos. Voltando propriamente ao assunto que eu acredito que atrai a maioria das pessoas hoje, a obesidade cirúrgica, ela acaba ficando voltada para aquele público que tem obesidade mórbida. Então hoje nós temos os critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde, que ainda utiliza o índice de massa corporal, que é o IMC, justamente para poder definir quem é o paciente que pode ou não fazer o procedimento cirúrgico. Nesse caso, nós temos antes da cirurgia a possibilidade de utilização do balão intragástrico. Ele é um procedimento que para muitos parece um procedimento novo, no Brasil já aprovado desde o início dos anos 2000. Ele foi, num primeiro momento, usado para obesidade mórbida também,
mas hoje é utilizado para IMCs, índices de massa corporal acima de 27. Então, mesmo um paciente com sobrepeso já moderado para severo, antes da obesidade, ele pode utilizar esse procedimento. Claro que nós temos um impacto financeiro nesse caso, uma vez que os convênios entendem que o balão é um procedimento estético, seria como se fosse uma cirurgia plástica, né? Para se ter uma melhor associação. E eles não são obrigados à cobertura junto ao rol de procedimentos obrigatórios que a Agência Nacional de Saúde, então, proporciona, ou seja, obriga os convênios ao custeio, ao pagamento. É um procedimento que, então, tem tido bons resultados, procedimento pouco invasivo, feito através de uma endoscopia. Nós temos balões que duram 6 meses, até outros tipos que duram 1 ano dentro do estômago. Nós teríamos aí uma possibilidade de perda de 10% até 25% do peso corporal, uma média de 15%, 20%. Claro que o balão sozinho não faz milagre, depende de uma reeducação alimentar, depende de um acompanhamento nutricional. Provavelmente o ideal é um acompanhamento psicológico associado para que se controle a ansiedade. E o motivo principal é que, após o término do prazo de permanência, se não houver uma modificação da alimentação, existe um potencial risco de recuperação do peso. Então, hoje os estudos demonstram que até 1/3 dos pacientes recupera uma parte do peso perdido, porém o restante eles acabam conseguindo a manutenção. Estou vendo que já surgem algumas perguntas, vou respondendo, já que foi sobre balão. Os convênios, como eu disse, não são obrigados a fazer a cobertura do balão. Alguns poucos convênios entendem que aqueles pacientes que têm uma obesidade mórbida, com IMCs de 50 ou mais, ou seja, aqueles super obesos, eles poderiam se beneficiar do uso do balão como uma ponte para a cirurgia bariátrica. Então isso é importante saber, que não é todo convênio que então se passa por um processo de análise. A gente tem percebido que os convênios, então, eles são bastante restritivos, então só em casos muito, muito, muito selecionados. Alguns pacientes procuram, querendo ver a possibilidade de se acionar judicialmente. Isso não é uma alternativa possível do ponto de vista jurídico, digamos assim, porque, como eu disse, o convênio ele tem o respaldo legal, a legislação está a favor deles. Isso tem uma explicação lógica, que o fato de que se aprovar para o convênio, obrigatoriamente tem que se aprovar para o Sistema Único de Saúde. E nenhum sistema público ou mesmo privado do mundo conseguiria arcar com um custo assim mais elevado. Então, como eu expliquei, o balão em IMCs acima de 27 ele pode ser utilizado. Vale como uma tentativa, principalmente naqueles casos que, mesmo aqueles pacientes que tenham obesidade cirúrgica, não se sentem confiantes ainda ou acreditam que podem utilizar um procedimento menos invasivo e não definitivo. Quando a gente fala de cirurgia, já comentei algumas vezes aqui, a cirurgia bariátrica, ela utilizada para índices acima de 35 em pessoas que têm doenças relacionadas. Aí vem uma outra dúvida, né? Ou seja, o que acontece? O paciente que faz a cirurgia ou que quer a cirurgia, ele tem que ter pelo menos doenças consideradas graves, como hipertensão, diabetes, artrose em joelho, em coluna, uma hérnia discal, por exemplo, ou apneia do sono. Porém, a maioria dos convênios já aceita hoje a síndrome metabólica, que são pequenas doenças relacionadas à obesidade, que mexem na parte do metabolismo. Alguns já estão aceitando a nova normativa do Conselho Federal de Medicina, que comenta sobre refluxo cirúrgico, né? Então, assim, depende muito de caso a caso para se avaliar. Independente disso, o que nós vamos ter? Nós temos, então, o paciente que tem IMC acima de 35 com comorbidade ou acima de 40. Esse é um paciente que já é considerado obeso mórbido, pode ser então submetido ao procedimento. Lembro que os convênios eles cobram carência. O que significa isso? É muito comum a gente ver no consultório as pessoas que fazem o convênio têm uma carência de carteirinha de mais ou menos aí 6 meses e acham que com isso eles vão poder fazer a cirurgia bariátrica, mas na verdade não. Os convênios, eles consideram a obesidade uma doença pré-existente. Então, caso não seja informado isso na aquisição do plano de saúde, eles vão obrigar você a permanecer 2 anos no plano para daí poder fazer a cobertura. Quem tem mais tempo do que isso, tem essa possibilidade tranquila do procedimento.
Dois procedimentos cirúrgicos são mais realizados no Brasil hoje, né? O bypass gástrico, né, que é a tal da cirurgia de Capella, ou vulgarmente conhecido como redução do estômago, ou a gastrectomia vertical, que é o sleeve, né, que vem do inglês considerado uma gastrectomia em manga, né, que é o sleeve gástrico. O bypass é a cirurgia ainda mais feita no Brasil hoje, tá? Nós temos que os pacientes que fazem esse procedimento, eles buscam uma maior perda de peso, as perdas chegam de 30% a 40% do peso corporal, uma média de 35%, uma perda de 70% a 75% do excesso de peso. Tá? Essa perda vai ocorrer dentro do prazo de um ano e meio. E a estabilização, como foi perguntado aqui anteriormente, aqui ela pode acontecer em qualquer momento, desde que o paciente atinja a meta que a cirurgia propõe. Se você perde muito peso rapidamente no início, existe uma possibilidade de você ter um platô, ou seja, uma estabilização precoce do peso, mas desde que você esteja dentro do programado pelo seu médico, né? Nós já fizemos um vídeo que está no YouTube sobre a meta médica, né? A meta real versus a meta do paciente, que seria a meta, que seria a vontade do paciente. Nem sempre é o que o médico estima, o que o médico almeja, né? Então nós vamos ter que, desde que você tenha 30% a 40% do peso corporal perdido nesse prazo de um ano e meio, você está dentro de uma faixa. Claro que nós estamos falando, por exemplo, em faixas que variam de 10 quilos, 15 quilos, na dependência do seu peso inicial, mas é isso mesmo. A mudança do hábito alimentar, atividade física relacionada, o acompanhamento psicológico, nutricional é que potencializa, é que possibilita o sucesso ainda maior desse procedimento. Para quem não sabe, o bypass ele faz a redução do estômago. Como o estômago fica menor, ele tem que ser associado, ou seja, vinculado a uma derivação intestinal, que na verdade simplesmente reconstrói o caminho da comida até o intestino. Ela causa, além da restrição de volume, uma alteração do processo de digestão e de absorção. Por isso as vitaminas pós-operatórias, acompanhamento é fundamental. Quando a gente fala da gastrectomia vertical, nós estamos falando apenas de um sistema de restrição alimentar, ou seja, ele faz o grampeamento, reduz de uma forma diferente, de uma forma no sentido vertical o estômago. O paciente ele também tem uma modificação dos hormônios intestinais, como acontece parcialmente, não é? Como acontece com a grelina, por exemplo, que é o hormônio da fome, que diminui seu apetite. Então, esse paciente ele tem uma perda de peso considerável, varia de 25% a 30%. Tenho vários casos, vários pacientes que chegam a ter, inclusive, uma perda de peso maior, mas como eu disse, é muito dependente da mudança de hábito, né? Estou vendo aqui que tem vários pacientes, a Anne, Gleice, eu agradeço vocês pelas palavras aqui, acho que muitos já se beneficiaram e fico feliz que estejam acompanhando a gente aqui. Voltando ao assunto então do sleeve, o sleeve ele tem essa ideia que também se perca esse peso nesse prazo de um ano e meio. Aí vem uma grande preocupação que muitos colocam assim, mas dessas cirurgias, qual que eu faço que eu não recupero, que eu posso não ganhar peso? Veja, a grande dificuldade é que, independente do método utilizado, todos podem cursar com uma certa recuperação do peso. E aí vem a grande dúvida. O que é recuperar peso? Também fizemos um outro vídeo anteriormente falando sobre isso. E hoje a sociedade tem um statement, ou seja, uma normativa do que nós consideramos uma recuperação ou um reganho do peso. Então, primeiro, nem sempre o peso mínimo que o paciente atinge é o peso que nós consideramos como peso definitivo. O peso definitivo é aquele peso que o paciente estabiliza e consegue manter a longo prazo. Então é comum o paciente perder um pouco a mais e recuperar um pouco desse peso. Então a sociedade diz que até 10% do seu peso mínimo, ou seja, do peso recuperado, é considerado normal. Ou seja, o que seria normal? Dentro de uma expectativa de estabilização do peso. Claro que eu estou comentando isso desde que você mantenha aquela meta inicial. Se você recupera esses 10% e foge da estimativa inicial, aí você está tendo uma recuperação do peso. Ou, eventualmente, você não atingiu o peso que nós gostaríamos, né? Então, apesar de muita dúvida, eu diria para você que... Obrigado, Lilian, pelas palavras aqui, tá? Mande um abraço para o Dr. Bareta, para o Dr. Rafael, para o Dr. Marco aí.
Então nós temos que ter essa estimativa de que nem sempre o objetivo inicial ele é mantido. Então você chega lá em 40% de perda de peso corporal, se você recupera parcialmente esse peso, desde que você se mantenha nesse prazo de 30% a 40%, você está dentro do estimado, do programado. Mas já é um alerta, que ou a alimentação está inadequada, ou você perdeu o acompanhamento com o seu médico, com a equipe dele, ou eventualmente o endocrinologista tem um papel fundamental nisso também, não só monitorar as vitaminas, mas ter essa cobrança é fundamental para que se tenha um bom resultado a longo prazo, que é o que a gente busca. Não simplesmente um resultado imediato, mas uma melhora completa da qualidade de vida a longo prazo. Houve uma pergunta aqui da Tânia. Tânia, se você tem a função renal normal, pode-se fazer o procedimento independente da presença de algum problema renal prévio e etc. Então nós já falamos sobre o tratamento clínico, sobre o balão gástrico, né, sobre a gastrectomia vertical e o bypass. E hoje uma pergunta que eu recebo muito na nossa página e pergunta em consultório é justamente sobre a novidade que se comenta hoje, apareceu inclusive nas redes de comunicação, né, de rede aberta, e que é a gastroplastia endoscópica. O que seria isso, né? Então, há muitos anos, justamente quando se investigava o reganho de peso, e que aqui em Curitiba nós começamos alguns tratamentos específicos para combate da recuperação do peso, se estuda alguns métodos através da endoscopia para se fazer ou se refazer parcialmente o procedimento bariátrico inicial. Então isso passou-se por várias pesquisas, são anos de pesquisa, até que se culminou então num tipo de sutura, ou seja, um aparelho que faz uma costura através da endoscopia. E esse aparelho, então, finalmente tivemos essa semana a aprovação completa pela vigilância sanitária. Ou seja, pela Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que controla todas essas partes de medicação, novas tecnologias para uso no Brasil. Ele tem o mesmo papel do que o FDA americano, por exemplo, tem em relação aos Estados Unidos. Então, essa foi uma novidade e já vou antecipar para vocês que, apesar de ter um centro específico no Brasil que está fazendo, mas é um critério de um estudo médico, nós não temos isso ainda, disponibilidade de uso comercial, porque esse aparelho depende de uma importação, a previsão de chegada é no final de julho, começo de agosto, para uso comercial realmente a partir de setembro. Os valores ainda não foram totalmente divulgados, são valores elevados, mas a possibilidade é de simular uma gastrectomia vertical, um sleeve, através de uma sutura por endoscopia, então sem cortes, feito através de uma anestesia geral. Porém, já vamos antecipar que esse procedimento, eu também sou endoscopista, não sou apenas cirurgião bariátrico, sou um endoscopista bariátrico, né? Nós vamos ver que ele não vem para concorrer diretamente com as cirurgias. Ele vem justamente para pegar uma faixa de pacientes que ou não o querem, ou que não se adaptaram, ou que não tem muita indicação para uso no momento do balão, e que podem, né, fazer uma cirurgia primária utilizando esse novo método, que seria a tal da gastroplastia endoscópica. Ou até mesmo para quem já operou, que teve uma recuperação do peso, ou que teve uma dilatação do estômago, uma dilatação da sua anastomose, seria possível utilizar esse aparelho para se fazer uma nova costura, uma nova sutura, né? Isso não é experimental, como alguns começaram a dizer em rede social. Já tem vários trabalhos, ele é aprovado para uso rotineiro nos Estados Unidos, em grande parte da Europa, Espanha, um grande centro, né, formador e desenvolvedor desse processo todo. Então eu acho que é uma boa perspectiva que nós vamos ter. Se espera uma perda de 20%, 25% do peso corporal, então alguma coisa intermediária entre o balão e as cirurgias bariátricas, e vem com uma novidade forte. Então eu acredito que em breve nós teremos boas notícias, boas informações através da nossa página, do nosso site aí. Temos a ideia, já temos o aparelho endoscópico disponível para uso nisso, né? Vi que o Dr. Bareta estava comentando aqui, nós
temos a possibilidade de fazer isso já juntos lá no Vita, e eu acredito que com isso a gente tenha uma possibilidade de mais um instrumento que vai se somar nos diversos que nós já temos hoje para tratamento da obesidade. Eu vou responder algumas perguntas aqui, já que a ideia hoje é fazer um live curto, né? Então, algumas pessoas aqui, ó. Boa noite, eu gostaria de saber quando posso pegar qualquer tipo de peso. Então, assim, geralmente após a cirurgia, se pode carregar pesos, atividade habitual se sai fazendo do hospital, né? Dirigir depois de uma semana, atividades leves após 10 a 15 dias, mas exercício físico liberado após 30 dias apenas. Então é isso que eu comentei com você. Então, independente se a cirurgia é um sleeve, se a cirurgia é uma gastrectomia vertical, se é um bypass, tem essa disponibilidade. E claro que a recuperação também é particular de cada paciente. Hoje os procedimentos eles são cada vez menos invasivos. Hoje nós temos a possibilidade não só de fazer por laparoscopia, mas de fazer por mini laparoscopia. Hoje se fala muito da introdução da robótica, né, do uso do robô para as gastroplastias também. Lembrando que o robô nada mais é do que uma videolaparoscopia que nós já fazemos hoje, simplesmente se está utilizando uma plataforma diferente que se mostra resultados similares hoje a uma cirurgia vídeo convencional, uma cirurgia vídeo que já é feita atualmente. Talvez para as reoperações o robô possa ser uma nova alternativa que vai facilitar e principalmente ele padronizar os tratamentos. Então, cada vez mais os médicos eles vão ter um resultado muito parecido. Então, para quem já tem, na realidade, o resultado bom, um know-how, ainda não vai ter uma mudança tão significativa, pelo menos o que a gente percebe isso hoje. Temos já o primeiro robô disponível em Curitiba, tá? São Paulo e várias partes do Brasil já existem, mas ainda restrita a um hospital público, vinculado ainda a cirurgias gerais e oncológicas. Ainda temos em breve perspectivas de chegada em Curitiba para a utilização desse material também. Eu vi que a Gisele Portugal está comentando aqui que morre de medo de não perder peso, porque algumas pessoas não perdem muitos quilos. Então isso é muito importante, Gisele, o que você comentou, porque não é o quanto em termos de volume de peso que você perde em termos de quilos, né? Ou seja, em números absolutos. O importante é o percentual. Um exemplo bem típico, se eu pego um paciente que tem 1,45m, 1,50m com 90 quilos e tem uma indicação de cirurgia porque preenche os critérios, e tem um paciente de 150 quilos, um paciente vai perder 30% do peso. Se ele tem 90, ele vai perder 27 apenas. Se o paciente que tem 150 quilos vai perder 45. Então, percentualmente, eles perderam o mesmo volume de peso. Tá? E mais uma vez a gente vai falar sobre a meta real, sobre a expectativa do paciente. Então isso tem que ser sempre conversado e discutido com o médico. Sei que muitas vezes os pacientes ficam apreensivos, estão ansiosos, isso é muito comum, claro, ser submetido a um procedimento cirúrgico, mas que hoje é muito seguro, as taxas de risco, os riscos, as complicações hoje são cada vez menores, são minimizadas por toda a bateria de exames. Eu vi que a Raquel pergunta sobre anemia pós-bariátrica. Então veja, a Raquel Silva. Raquel, anemia, ela vai acontecer, pode ver estatisticamente mais em mulheres, porque as mulheres se mantêm menstruando no pós-bariátrico, tá? A perda de peso rápido, ela vai levar a uma baixa vitamínica. Isso é fato. Porém, a reposição é fundamental. Agora, a baixa ingesta de carne vermelha, de proteína, né, vermelha, ou seja, a carne de boi propriamente dito, que é rico em ferro, em vitamina B12, ela é fundamental, então, para a manutenção dos altos níveis de ferro. Os pacientes que usam anel, que são os pacientes que tinham cirurgia mais antiga, esses têm mais dificuldade realmente. Então eu acho que esse talvez seria um pequeno problema. Por isso que daí tem que comer volumes, insistir com a carne, nem que seja ou desfiada, mas raramente eu vejo hoje os pacientes com essa dificuldade maior. Mas a anemia ela pode ser perfeitamente tratável com reposição de ferro oral ou venoso. Então hoje a gente já mantém isso de rotina em nossos pacientes a longo prazo, para que isso não ocorra, a taxa de anemia é muito baixa, é muito pequena.
Como gostaria de fazer essa igual endoscopia? Veja, André, como eu lhe falei, ainda não está totalmente, está liberada, mas a disponibilidade começa em setembro, ainda não temos uma estimativa de prazo exato, de qual será o custo ao paciente, só posso lhe dizer que a perspectiva futura é boa em relação a isso também. Eu vi que a Inácia pergunta aqui pra gente, né, que gostaria de fazer. Então veja, Inácia, é muito simples, ó, você quer saber se você pode fazer o procedimento, você pega a tua altura, o teu peso, e divide pelo quadrado da altura, ou seja, multiplica a altura por ela mesma em metros, né? Então, no caso de 1,50 m, como eu citei o exemplo anterior, multiplica por 1,50 m, esse valor vai dividir o seu peso. E o resultado, ele sai então em quilogramas por metro quadrado, lhe dá uma estimativa. Se seu índice for maior que 35 e você tiver alguma doença relacionada à obesidade, você já é candidato à cirurgia. Ou se for maior que 40, não precisa nem comprovar as doenças pré-existentes. A Luciana pergunta, doutor, quero muito fazer a cirurgia, tenho uma dúvida, né? Tem diversos tratamentos que tem, então assim, ó, que tem um relativo peso, tenho comorbidades. Veja, na verdade, assim, se você precisa perder peso antes será que perderei peso? Veja, a cirurgia permite uma perda de peso. Raros são os casos dos pacientes que têm uma perda abaixo da estimativa. Mas, como eu disse, né, não é simplesmente a cirurgia que vai trazer o benefício completo. Então, é aquela diferença entre você emagrecer ou ser emagrecido. A cirurgia te ajuda nesse emagrecimento, mas o emagrecer depende muito também do próprio paciente, tá? Depois de 2 anos, tem risco de voltar a engordar? Veja, a estabilização acontece a partir de 1 ano e meio até 2 anos. E a parte dos hormônios que eu comentei com vocês, que também tiram um pouco do apetite, que tiram um pouco dessa ansiedade, eles se normalizam. Então, depois desse prazo de 2 anos, como qualquer pessoa normal, né, ou seja, que não operou, o paciente ele tem que obrigatoriamente ter controle sobre o quanto ele ingere e o quanto ele gasta de energia. Então, ou seja, se você começa a consumir mais calorias do que você gasta, existe uma possibilidade de recuperar peso. Raramente se recupera todo o peso, tá? Até porque o paciente que mantém o acompanhamento rapidamente retorna com um nutricionista, se não estiver mantendo, com acompanhamento psicológico, e acaba-se, então, tendo uma recuperação, um retorno da perda de peso. Por isso que o acompanhamento sempre é fundamental. Eu vi que a Daniele pergunta aqui comigo, doutor João, quanto tempo para o sleeve totalmente cicatrizado? Então, assim, ó, a chance de você ter um problema com o grampo, um vazamento, que é a grande medo, a grande preocupação, normalmente a cicatrização se dá em torno de 15 dias, né? Então, por isso que se faz essa dieta líquida por esse prazo de 15 dias, se deixa um repouso. A dieta não é para emagrecer, é para fazer com que o estômago fique mais tempo em repouso, para que a digestão seja feita de uma forma mais fácil. Normalmente, em torno de 15 dias é o prazo que a gente estima hoje, tá? Patrícia pergunta, mora fora do Brasil, vou fazer a cirurgia no Brasil. Acha que pode existir algum problema? Veja, claro que não. Você pode fazer a cirurgia desde que você venha, faça com o médico da sua preferência, da sua escolha, que seja credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É perfeitamente factível, fique o tempo. Nós já tivemos pacientes que já vieram de fora, indicado por pacientes daqui, ficaram em torno de pelo menos o tempo necessário, aí 20 dias, 1 mês, esse é o tempo ideal para que se possa então ter não só a retirada de pontos, mas o primeiro retorno de reavaliação após. É perfeitamente factível. Vi que teve outro caso aqui que foi comentado, que operou, perdeu peso e recuperou, mas eu acho que, como eu lhe falei, citando que existem alternativas hoje para os pacientes que fizeram bypass e recuperam peso, né? Falei da costura, se tem outros tratamentos assim, que já são instituídos aqui, procure seu médico, existe alternativa para isso, por endoscopia mesmo, tá? Qualquer coisa você pode ir entrando na minha página ali no Face, tem alguns textos que explicam sobre isso. O cabelo cai e não nasce mais? Não, veja, Patrícia, o cabelo ele cai em qualquer tipo de perda de peso. Seja perda de peso por dieta apenas, por uso de medicação, por balão. Então, assim, ele vai cair dependendo do volume de peso que você perde. Como a perda de peso é muito rápida numa cirurgia pós-cirúrgico, então se perde aí em torno de 25% do peso, em torno dos 6 meses aproximadamente, a queda de cabelo acontece mais nessa faixa, em torno de 2º até o 4º, 5º, 6º mês. Ele volta a crescer normalmente.
uso de algumas vitaminas específicas do cabelo, né? Tem algumas marcas muito conhecidas e famosas de medicação, não vou aqui fazer propaganda de nenhuma. Elas podem ser feitas e o cabelo ele engrossa, ele cresce novamente, tá? Então não se preocupe que ninguém acaba ficando com essa queda de cabelo, ou acaba com menos cabelo de forma definitiva. Pois tá isso, tudo bem? Eu vi que você, né? O que eu vou dizer? Você comenta aqui que fez a cirurgia e que eventualmente tem vontade de comer alguma coisa, isso preocupa. Thaís, como eu expliquei, a parte inicial, a própria perda de peso, isso é muito típico de quem faz dieta. Quando se está perdendo um volume maior de peso, é muito comum o paciente ter realmente um certo controle dessa ansiedade, dessa saciedade. A própria perda de peso faz isso, a própria bypass faz isso, o próprio sleeve diminui a grelina, outros hormônios, o bypass aumenta o GLP-1, então uma série de hormônios que não adianta ficar citando vários nomes aqui, mas é muito comum o paciente ele voltar a ter um pouco mais das vontades, um pouco mais da ansiedade, e a ansiedade é fundamental nessa recuperação dessa vontade, de querer comer alguma coisa. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você está comendo. Alguns pacientes que operam, eles têm uma certa dificuldade com proteínas, no modo geral, frango, as carnes, e passam a comer mais carboidrato. O carboidrato ele tem um índice glicêmico muito alto, então ele rapidamente faz picos e quedas de glicemia, então o paciente ele sente vontade de comer mais rapidamente, geralmente a compulsão por doce. Então, voltando na nutricionista, tenho certeza que ela pode te ajudar nisso. Tá? Sobre gordura no fígado, se é uma doença degenerativa, veja, a obesidade com o acúmulo de gordura no fígado pode causar uma esteatose que vai virar uma hepatite, chama-se esteatohepatite causada pela gordura, né? E realmente, em alguns casos, pode ter uma progressão até para quadros mais severos de fibrose hepática. Então, a perda de peso nesse aspecto é fundamental. Eu vi que a Jéssica comenta aqui que a mãe dela, Moneuza, claro, perdeu muito peso, perdeu 62 quilos. Nossa, realmente, resultado espetacular mesmo, tá? Parabéns. Pergunta se tem... a Flávia pergunta se ela pode fazer. Flávia, não disponho como fazer o cálculo para você agora, mas pegue o seu peso, divida pelo quadrado da sua altura. Se você entrar no meu site, você tem a fórmula pronta para você fazer isso. Eu acredito que é possível. Mário, eu acho que eu já respondi essa pergunta. Depois de 2 anos, pode voltar a engordar? Eu acho que depende muito de cada caso. A maioria consegue estabilizar esse peso a longo prazo. A gordura no fígado é considerada uma doença pré-existente? Valquíria, infelizmente não, porque a esteatose ela pode ter uma causa relacionada a alterações de colesterol e triglicerídeo, ou também a histórico familiar em pacientes magros. Então não é considerada ainda pelos convênios como uma doença pré-existente. Janaína comenta que fez sleeve com 40 dias, e depois se transformou em bypass, não consegue parar de emagrecer. Olha, realmente sua perda de peso foi significativa pelo que você comentou aqui, mas assim, normalmente se estabiliza a perda do peso após 1 ano e meio, tá? No máximo 2 anos. Então pode ficar tranquila que isso vai acabar acontecendo, essa estabilização mesmo, tá? Pergunta pessoas que têm diabetes. O diabetes, só para vocês saberem, hoje, se comentou muito tempo atrás sobre uma cirurgia para o diabetes, se percebeu que o bypass resolve, né? Traz uma melhora em alguns casos, até possibilidade de parar as medicações em alguns casos de pacientes com diabetes tipo 2. Então, se você tem obesidade associada ao diabetes, procure seu médico ou cirurgião que ele pode te dar maiores informações a respeito disso. Ô Célia, bem-vinda, né? Que a Célia coloca, né? Uma paciente minha, 10 anos que faz o acompanhamento. Muito obrigado pelas palavras, te agradeço aí, né? Mas eu digo para todos os meus pacientes, o mérito não é meu. Eu simplesmente faço aquilo que gosto, tá? E o mérito é do paciente, porque todos que atingem seus objetivos me deixam muito feliz, mas eu digo para vocês que o mérito é todo de vocês aqui, e que se encorajaram, que apesar de muitas críticas que sofrem, eventualmente até de uma falta de apoio inicial, depois voltam com um grande sorriso no rosto, dizendo que e afirmando que deviam ter feito antes porque o resultado foi muito bom. Então não é apenas uma melhora da autoestima, né? Eu acho que quando você tem uma melhora completa da sua saúde, eu acho que isso que é o fundamental.
São muitas perguntas, eu gostaria de poder responder uma a uma, mas o que ficar disponível na página a gente vai responder, pode ter certeza disso. Podem fazer perguntas inbox, a gente sempre responde, né? Tenta responder num prazo mais rápido possível, tá? Pergunta da Rosane, que a irmã dela fez a dieta pelo SUS, que já está na pastosa, mas sente muito enjoo. Isso é normal mesmo. No início, Rosane, principalmente nessas mudanças de fase de dieta, essa sensação que a comida demora para descer, que fica um pouco mais nauseada, pode ocorrer. Eu comento com os pacientes, principalmente nesse primeiro mês, que é comum sentir náusea com cheiro, com aspecto do alimento. Essa mudança de paladar, de olfato, ele pode acontecer nesse primeiro momento. Então não se preocupe, não é nada diferente, né? Eu vi que se pergunta aqui que engravidou depois de 7 anos de cirurgia, ganhou 14 quilos, mas retornou ao peso normal. Parabéns, Ani. Que bom, fico muito feliz com isso. Cláudia, você comentou sobre perda dentária. Olha, isso seria o extremo do extremo da desnutrição, tá? Raramente se vê isso num bypass em acompanhamentos que fazem segmento, porque seria uma baixa muito grande de cálcio, alteração de alguns hormônios como o PTH. Isso é muito raro de se ver isso hoje. A gente faz a reposição simples de um polivitamínico tomado de uma forma correta a longo prazo, já poderia prevenir uma situação como essa, tá? Eu nunca vi nenhum caso pessoalmente, para ser sincero para você. Tarsila, você ficou viciado em doce, por quê? Então é isso que eu comentei com você. Algumas vezes o paciente, ele pode, pela facilitação, consumir mais carboidratos. Esse índice glicêmico faz com que se tenha, então, logo após as refeições, uma vontade de consumir mais doces, porque o doce traz um certo aspecto de saciedade, de satisfação. Então tome muito cuidado, que isso pode ser realmente um fator de risco grande para uma recuperação de peso. Obrigado a vocês, mais uma vez agradeço. A Paulina comenta aqui que teve diabetes tipo 2, apneia, e depois da cirurgia não tem mais nada. Parabéns, é isso mesmo. É esse o resultado que nós queremos ver em todo mundo, não só a satisfação completa, mas a melhora disso, dessas doenças, e melhora da qualidade de vida como um todo. Aqui, ó, a Janaína pergunta que a pessoa que fez bypass não chegou à meta, e o médico vai considerar as alças, consertar alças. Veja, na verdade, se fez num método mais antigo, em que a derivação intestinal era pequena, o estômago mais largo, principalmente nas cirurgias abertas, como eram feitas antigamente, pode-se ter necessidade de uma cirurgia revisional. Então, isso fica a critério do seu médico. Eu acredito que, se ele propôs isso, ele está pelo caminho certo mesmo, tá? O excesso de flatulência. Aí vem justamente alguns casos que nós pegamos do consultório, em que o paciente, muitas vezes, passa a ter hábitos não recomendáveis depois da cirurgia. Primeiro, consumo de excesso de leguminosas, como feijão, brócolis, repolho, aumenta a formação de gases em pacientes não operados e principalmente nos pós-bariátricos. Outra coisa, consumo de gordura, gente. Quem faz bypass e consome gordura vai ter flatulência, vai ter as fezes mal cheirosas. Isso está relacionado ao processo de alteração da absorção que eu comentei no bypass. Então, procure nutricionista. Você consegue consertar isso com melhora do hábito alimentar, tá? Uma semana de cirurgia não consegue tomar o copo de uma vez, é normal, tá? Isso é normal, é adaptativo de cada paciente, isso pode ser normal. Alguns pacientes, Renata, podem ter uma cicatrização um pouco mais lenta, ou até mesmo um pouco mais rápida e que fecha um pouquinho demais, mas isso é esperado mesmo. A sensação que você toma, para e desce devagar, alguns não passam por isso, mas se passar por isso, está dentro do programado mesmo, né? Eu agradeço a todos mais uma vez. Eu vi que tentei responder a maioria das perguntas aqui. Eu vi que aqui tinha pergunta aqui, ó, sobre o menal, não consigo mais emagrecer, já fazem 3 anos, tinha 109 e chegou em 74. Então veja, o grande cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte, ó, sua chegou e está em 80, então a perda de 32 quilos para você, 33 quilos, preencheria já o seu objetivo, tá? Então você, na verdade, quando chegou em 74, Deia, né, Deia Morena, você atingiu o seu objetivo, tá? Com 80, você está 29 quilos abaixo, fugiu um pouquinho da meta. Volte no seu cirurgião, volte na sua nutricionista, volte na psicóloga
Eu acredito que uma boa reorientação, associação da atividade física, você consegue voltar para os seus 74, 75 quilos e vai ficar dentro de uma meta. Foi aquilo que eu comentei, a meta médica muitas vezes é diferente da expectativa. Então, isso tem que ser conversado entre médico e paciente para que você tenha o bom resultado a longo prazo, tá? Deixa eu ver alguns outros casos aqui, ó. Tenho artrose, fui indicada para fazer cirurgia, tenho pressão alta, fiz os exames, mas está sem coragem de fazer. Veja, Cláudia, eu me colocando na sua situação, eu acho que o seu caso é um exemplo típico do benefício que você vai ter. Eventualmente evitar uma cirurgia por esse problema de artrose, seja em coluna, seja em joelho, seja você nova, melhora da pressão, que pode acontecer em mais de 60% dos pacientes com parada, inclusive completa da medicação em alguns casos. Valeria a pena, sem dúvida alguma, você procurar esse atendimento, né? Eu vi que a Priscila... Doutor, o senhor fala mais sobre o sleeve. Então, o sleeve foi o que eu comentei. Tive dúvidas recentes no consultório, a gente sempre esclarece. Eu acho que, assim, quem vai conviver com a cirurgia é o paciente, tá? Então, muitas vezes, a decisão ela tem que ser compartilhada, não é só médica. Então, essa é a minha opinião. O sleeve é uma excelente cirurgia, é um procedimento aprovado pelo Conselho de Medicina. Só não se pode ter uma expectativa de resultados similares ao bypass em todos os casos. Podem chegar próximos, mas não são todos os pacientes. Então, se o paciente é comedor de doce, comedor de carboidrato e beliscador, o sleeve ele pode ter uma falha em relação à perda de peso, então não chegar próximo ao bypass. Então discuta isso com sua nutricionista, com seu médico. O bypass não é um bicho de 7 cabeças como se imagina, né? Eu sei que o sleeve aparentemente é uma cirurgia mais simples quando se vê o desenho, quando se comenta, mas a cirurgia em termos de fisiologia, a mais completa sem dúvida seria o bypass, tá? Por mexer na parte de restrição, hormonal e desabsorção. Mas aí depende de cada caso, do quanto você espera perder. Então acho que é isso, Priscila. Valeria a pena você discutir. A Roberta comenta aqui, muito ansiosa, comendo, veja. Então aí volte com a psicóloga, eventualmente uma medicação para ansiedade vai poder te ajudar muito, né? Intolerância à carne acontece. Alguns pacientes que já comiam pouca proteína, pouca carne, podem ter uma certa intolerância. Se usar anel ainda, tá? Mas não desista, tá? Por favor, continue comendo carne, faça os exames periódicos, continue tomando as vitaminas para que não se tenha nenhuma anemia. Bem, gente, vou responder aqui uma das últimas perguntas aqui. Doutor, é verdade que as pessoas que passam pela cirurgia mais de uma vez, veja, foi aquilo que eu acabei de comentar. Eu vou fazer uma nova bariátrica. Bom, isso não existe, tá? O que se faz é uma revisão da tua cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia revisional, ela, com o aumento do volume de cirurgias bariátricas, para vocês terem uma ideia, nós atingimos mais de 100 mil cirurgias bariátricas no ano passado, segundo dados da Sociedade Brasileira, tá? Então aumenta muito a procura de pacientes que pós-bariátricos nos diversos consultórios médicos, seja por qualquer motivo. Quando volta comigo, ou aparecem pacientes que operaram, recuperaram peso, ou tiveram... A cirurgia revisional tem que ser pesada, porque a cirurgia primária tem poucos riscos, a revisional tem baixo risco, mas é maior potencial de risco de uma fístula, né, que é um vazamento de grão, uma dificuldade técnica por aderências, ela é um pouco maior. Mas se o teu estômago for dilatado, se as alças intestinais elas estão curtas, se pode fazer uma revisão para verificar se existe uma possibilidade de refazer ou total ou parcialmente o procedimento. Estou falando isso do bypass. No sleeve, você tem pacientes que recuperam peso e aí você pode converter o sleeve em bypass, é um procedimento recomendado hoje. Priscila, não chegou no seu objetivo, nós temos que avaliar o porquê, tá? Isso é importante, fazer exames, ver se o estômago não está dilatado, o teu hábito alimentar, fazer um calendário, um diário de alimentar, levar para o teu nutricionista para saber aonde que a gente pode detectar o erro, se é um quadro de ansiedade, tá? Priscila perguntou, é necessário colocar dreno? Então veja, o dreno nem sempre é necessário, mas isso é uma rotina do seu médico. Tem médicos que usam de rotina. Eu já usei durante muito tempo de rotina, hoje a gente usa conforme a necessidade, tecnicamente um fígado muito grande, uma cirurgia mais difícil, uma reoperação, pacientes que já fizeram hérnia de hiato, por exemplo,
que já tem uma aderência no local, ou algum tipo de cirurgia abdominal, aí o dreno até é seguro. Ele é utilizado mais para monitoramento, para evitar que se tenha alguma pequena fístula, uma pequena complicação que se passe despercebido. Então, não é necessário, eu não uso em todos os casos hoje, né? Voltando aqui, ó, a Dalva. Fiz o bypass há 1 ano e 6 meses, até o meu peso não se estabilizou. Então, como eu lhe falei, a partir do 1 ano e 6 meses, em torno de 2 anos, estabiliza, tá, Dalva? Então, mas claro, você tem que ver se tem alguma dificuldade muito grande com a alimentação, né, vale a pena fazer uma endoscopia recente para ver se algo possa estar dificultando isso, né? Bom, acho que as dúvidas vocês podem enviar em inbox também. Nosso tempo hoje não é um tempo muito longo, eu acho que uma live como essa aqui também acaba ficando um pouco desgastante. E eu agradeço a todos vocês, por favor, encaminhem suas perguntas em inbox. Eu vi que até a Roberta comenta, é comum não sentir nada, qualquer tipo de alimento, pode ser comum, você se adaptou muito bem à cirurgia, desde que isso realmente não faça com que você não perca peso. Eu agradeço a todos mais uma vez aqui pela gentileza do comparecimento, nós tivemos aí mais de 90 pessoas acompanhando, curtam nossa página, tá? Gostaria de poder ter, se eu não respondi alguma pergunta, me pergunta em inbox, eu respondo pessoalmente a todos vocês. E, como eu disse, a página está passando por algumas mudanças, nós queremos ter mais um título informativo, nenhum apelo comercial, longe disso. Assim como meus pacientes que me conhecem sabem que nós fazemos, eu e minha equipe fazemos tudo em prol do bem-estar de vocês e que os resultados e o sucesso seja não meu, mas de vocês e que a gente possa junto poder aproveitar e usufruir dessa nova vida magra aí, tá? Bom, gente, muito obrigado, boa noite e estou à disposição para responder as perguntas em box.